O episódio de hoje é sobre um assunto que eu não domino. Ele é um assunto que tem despertado meu interesse nos últimos meses da minha vida por conta de coisas que eu venho sentindo. Então, partiu desse lugar do sentimento. Mas, por não dominar esse assunto, eu fui ler sobre ele. Então, sendo muito honesta, tudo que eu tenho para trazer nesse episódio é baseado no livro Descolonizando Afetos, da autora Geni Nunes. É baseado também em conversas que eu tive com os meus amigos e amigas. Em especial, eu vou citar aqui, como sempre, né, a Emily, o Luz e a Fê, que além de grandes amigos, são também artistas maravilhosos todos, então recomendo seguir. Bom, eu sempre tive um incômodo com ser dominada. Tô falando das interações sociais mesmo. Quando alguém pede alguma coisa pra mim de um jeito não muito gentil, ou quando alguém manda mesmo que eu faça alguma coisa, eu, pessoalmente, me sinto atacada, sinto como se eu estivesse correndo perigo. E isso se justifica na minha experiência, né, nos meus traumas, se justifica um pouquinho na minha visão de mundo. Essa sou só eu. Entendo que é um aspecto que precisa ser trabalhado, aliás, refinado um pouco, mas, ao mesmo tempo, honro essa parte de mim porque é ela que muitas vezes me faz buscar novas formas de enxergar a vida e me faz também buscar alternativas para não viver subjugada a um sistema ou a dinâmicas nas quais eu não acredito. E para mim o casamento, desde criança eu lembro que eu achava idiota a ideia de casamento, porque eu não acreditava que a gente deveria se comprometer com alguém pelo resto das nossas vidas, porque, sei lá, na minha cabeça infantil eu pensava, vai que a gente descobre que a pessoa é uma babaca, né? E aí, o que se faz? Do ponto de vista jurídico, também acho meio idiota a ideia, porque a gente afirma tanto que o Estado brasileiro é laico, mas a instituição casamento é baseada em valores cristãos. Então, pra mim é muito incoerente, sabe? A ideia de se unir a uma pessoa e, no caso das mulheres, né, se tornar propriedade daquela pessoa, porque o casamento ele é uma transferência de propriedade, né? Historicamente falando, se transferia a propriedade, a posse da mulher do pai dela para o seu então esposo. E até tem um episódio muito bom do podcast da Dri, eu vou deixar ele aqui na descrição, em que ela fala sobre a origem das palavras matrimônio e patrimônio. Eu recomendo demais que você vá ouvir esse episódio, então eu não vou dar spoiler, tá? Não sei, pra mim sempre pareceu meio artificial a ideia de que a gente devesse se restringir a um modo único de se relacionar. Mas eu nunca elaborei muito sobre isso antes. Inclusive, como eu sempre, num geral, né, exceto algumas experiências, tive uma vida afetiva, uma vida romântica, tranquila, com experiências positivas, eu acho que eu nunca precisei pensar muito sobre isso. Até que eu construí relações de amizades tão fortes, tão incríveis, que eu comecei a me questionar sobre essa hierarquização das nossas relações, né? No sentido mesmo de, caramba, eu amo essa pessoa tanto, tão intensamente, que é até meio incoerente que eu priorize uma relação romântica só pelo fato dela ser romântica. E alguns amigos já tinham trazido isso pra mim, só que acho que nunca antes ressoou comigo, justamente porque eu não estava prestando atenção a isso. O Kogu Tatu foi quem me indicou pela primeira vez o livro Descolonizando Afetos, mas eu só fui ler ele depois de conversar com a Emily, com o Luz, com a Fê. Inclusive agradeço o Victor, que foi quem me mandou o livro. Relacionamentos não monogâmicos são um tema ainda muito polêmico, né? Acho que muitas pessoas encaram esse termo como se fosse uma dinâmica moderna, contemporânea. Só que hoje, junto de Geni Nunes, eu te convido a olhar por outro ângulo para a não monogamia e se educar junto aqui comigo. Ainda na apresentação do livro, a autora já começa com uma pedrada, assim, super importante. Acho que a maneira como ela resolveu apresentar mesmo o trabalho dela, o livro, foi muito genial. Porque ela já vai, assim, desmantelando as nossas convicções. Então ela começa falando um pouco sobre descolonização, né?
Eu tenho até um episódio chamado Decolonização do Pensamento Espiritual, recomendo se você ainda não assistiu, mas o processo de decolonizar ou descolonizar trata de olharmos para a realidade sob perspectivas para além das perspectivas europeias que foram impostas através da cultura, da religião, literalmente da colonização que foi empreendida no Brasil desde a invasão, né, dos europeus aqui. E olhar para um relacionamento sob essa perspectiva decolonial pode ser desafiador. Então a autora começa dizendo: a descolonização pode ser entendida como uma desordem, um caos, porque a ordem e a normalidade são as características da colonização, de modo que a descolonização, quando se efetiva, produz justamente a desordem absoluta. Então ela afirma que nós enxergamos a colonização e a cultura criada por ela como o normal, a base, o certo. E mesmo que a gente se questione sobre essas coisas e estude, eu acho que é uma crença que está tão internalizada que é normal que a gente vá sentir um desconforto quando a gente fala em temas como, por exemplo, a não monogamia, né? Porque são temas que genuinamente não fazem parte da maneira como a gente enxerga o mundo, como a gente foi criado. Ela também pontua que existe uma diversidade imensa de perspectivas sobre o amor nas nações indígenas. E conta uma breve história sobre como a mãe dela contou para ela que em Guarani ela não conhece palavras específicas que denotem posse. Citando a Jenny Nunes diretamente: em vez de dizer que somos donos de algo, falamos que estamos em sua companhia. O rio não é nossa propriedade, o vento também não. Não somos proprietários de nenhuma existência. Aprendi também com o parente guarani Nhandeva Alberto Tavares que nossa linguagem já reflete a espiritualidade guarani, livre de posses. Então a ideia de propriedade, ela é alheia às culturas indígenas. Ela veio como resultado da colonização mesmo. E aí ela vai nos levar lá para a colonização e afirmar que junto da colonização se iniciou um projeto de imposição de uma monocultura dos afetos. Então quando os missionários chegaram aqui, eles ficaram obcecados por erradicar as não monogamias indígenas, porque eles compreendiam que, sem a adesão à monogamia, não seria possível realizar o batismo, e sem o batismo, todo o sucesso da obra missionária ficaria comprometido. A imposição da monogamia fazia parte também de um processo civilizatório, né, que buscava impor a moral cristã sobre as pessoas. O objetivo de catequizar e evangelizar todos os povos do mundo parte de um lugar de fazer o bem, entre aspas, de levar o amor e a salvação, e é justamente aí que temos um ponto crucial. Por vezes, somos ensinados a associar opressão, racismo e demais violências a algo relacionado ao ódio, ao mal. Mas para contracolonizar, ou seja, para fazer um esforço contrário à colonização, a gente precisa reconhecer que é justamente em nome do bem, da família e do amor que a maioria das violências se perpetua. Isso não soa muito familiar? Então a autora propõe que o exercício de descolonizar o pensamento gira em torno dessa ideia de termos certa desconfiança em relação àquilo que nos ensinaram que era bom, que era correto, que era justo, que era feito em nome do bem. E um ponto sensacional que a Jenny Nunes traz é a questão da monocultura, né? Porque ela fala não só dessa imposição da monocultura dos afetos, mas também da imposição da monocultura da fé, da verdade. Citando ela diretamente, mais uma vez, isso vai acontecer bastante ao longo desse episódio. Até hoje, quem persegue, destrói e queima casas de reza indígenas e terreiros de matriz afro é munido dessa ideologia da monocultura da fé, que não admite a concomitância, que não consegue conviver com a diversidade. Nós, como povos indígenas, nunca tivemos o desejo de salvar os demais povos, convencendo-os à força de que seus deuses eram falsos e de que apenas os nossos eram verdadeiros. Não precisamos acreditar que as demais espiritualidades são falsas para validar as nossas. Não precisamos inventar um selvagem para nos sentirmos civilizados. Em outras palavras, não positivamos nossas diferenças de modo parasitário.
Damn, girl! Não positivamos nossas diferenças de modo parasitário. Chega a arrepiar. E aí ela faz uma comparação sensacional também entre o Deus católico e ela pega as características desse Deus e aplica às relações monogâmicas, né? Propostas, então, pelo catolicismo. Porque o princípio de uma relação não monogâmica é a não concomitância de relações românticas como critério de fidelidade, assim como o Deus católico não aceita que se acredite em mais de um viés espiritual que não seja o dele, né? É Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. Então não pode haver concomitância. Se fala tanto em livre-arbítrio, né, na Bíblia, só que quem não crê no Deus da Bíblia, no Deus então cristão, né, digamos, já tá predestinado ao inferno. Então, assim, o que de fato é livre-arbítrio, né? Mas seguindo, um ponto muito curioso, que aliás eu tinha muito pouco repertório sobre, é a pontuação da diferença entre a monogamia e a poligamia. Eu também acho que aqui dá pra incluir na discussão o termo relacionamento aberto, né? Porque enquanto o relacionamento aberto implica existir uma relação amorosa, afetiva, romântica, que é prioritária, e aí essas pessoas são livres para se relacionar com outras pessoas ao mesmo tempo, o senso comum acaba relacionando esses termos de um modo muito superficial e desinformado, né? Porque a ideia que muitas pessoas têm é a de que a não monogamia parte dessa mesma premissa, né? De que essas duas formas de se relacionar têm a ver com a quantidade de pessoas que está envolvida ali. Mas a verdade é que essa compreensão que a gente tem através do senso comum, e eu me incluo aqui, até muito recentemente, é uma compreensão que, segundo a autora, esvazia o debate do real significado dessas palavras, não monogamia. No povo guarani, de acordo com a autora, desde antes de 1500, já existia o entendimento de que, se alguma das pessoas não quisesse mais permanecer naquela relação, ela tinha o livre direito de interrompê-la. As relações indígenas não se guiavam pela indissolubilidade do vínculo e também por isso não eram categorizadas como monogâmicas, ainda que fossem compostas de apenas duas pessoas. Então, tanto a monogamia quanto a não monogamia, elas se pautam no modo como a relação acontece. E, sobretudo, nas palavras da autora, em que tempo essas relações acontecem. Outro ponto muito importante que eu não quero deixar de fora, e eu ainda tô recém na introdução do livro, porque honestamente esse vídeo vai ser só sobre o primeiro capítulo, eu acho. Eu não quero que ele fique maçante, eu também não tenho muito tempo para gravar mais. É que a autora, ela pontua essa ideia tão arrogante, né, de progresso que se tem. Tipo assim, não, a não monogamia é coisa de gente progressista e tal. Mas há literais séculos atrás, os povos indígenas já tinham isso no seu cerne, sabe? Já tinham essa ideia definida, já tinham uma compreensão do seu próprio mundo emocional e do funcionamento das relações que mesmo a gente com extensos artigos científicos destrinchando esses temas, ainda, na prática, não temos. E aí a gente volta para aquela ideia de positivar as diferenças para exercer domínio, né? Para cultivar uma monocultura de ideologias, fé e afetos. Outro ponto é a dificuldade de compreender que uma relação pode terminar antes que a morte nos separe. Uma ideia profundamente católica e que, como eu falei antes, é reafirmada pelo modo como as leis brasileiras se estruturam. Sim, hoje nós temos direito ao divórcio, um direito relativamente recente, se a gente for olhar para a história. Mas apesar dele, olha quantas questões existem ao redor do divórcio. Quanta culpa, fora aquela ideia de o relacionamento não ter dado certo, entre várias aspas, né? A gente tem essa ideia de que quando um relacionamento termina, significa que ele não funcionou, sendo que talvez ele tenha funcionado perfeitamente pro tempo em que ele aconteceu. Então, quando a gente parte dessa ideia de que as nossas relações precisam durar uma vida inteira pra gente validar, ela pode acabar se tornando combustível para algumas violências que acontecem no campo dos relacionamentos. E eu tô falando, claro, de violências como manipulações, ciúme excessivo, enfim, comportamentos abusivos e tóxicos, mas eu também tô falando sobre os altíssimos índices de feminicídio
que a gente ainda enfrenta no Brasil. Uma das frases mais frequentes faladas por autores de feminicídio, por exemplo, é a de que eles não aceitavam o término da relação. E é como eu falo, às vezes a gente até questiona essas práticas religiosas, essas ideologias religiosas, mas existem coisas que estão tão presentes no nosso dia a dia, que são tão normais para nós, que a gente acaba agindo, fazendo escolhas no automático. Não que eu esteja falando sobre essa escolha de violentar outra pessoa, mas de seguir perpetuando essa dinâmica nas relações de posse, ou essa dinâmica monogâmica mesmo. A ideia é de que as coisas devem ser perpétuas para terem dado certo. Citando a autora, nesse interim da violência, a violência contra as mulheres é frequentemente percebida apenas como uma expressão do machismo, e nisso se silencia o quanto a monogamia é o alimento ideológico para essas práticas. Se fosse apenas machismo, veríamos como autores de feminicídios quaisquer homens aleatoriamente. Mas o que pesquisas como a do Anuário da Segurança Pública, ABSP, de 2016, mostram é que cerca de 90% das vítimas de feminicídio foram assassinadas por companheiros ou ex-companheiros. Ou seja, não são homens aleatórios que cometem esses crimes. São precisamente aqueles com quem as vítimas tiveram um vínculo romântico monogâmico. Então é interessante perceber como a monogamia ela é, inclusive, perigosa para as mulheres. E o meu objetivo com esse episódio é trazer essa percepção não para que a gente se desconstrua por inteiro e comece a se relacionar imediatamente de formas novas e, enfim, é só para que a gente inclua esse entendimento nas nossas conversas com os nossos amigos, amigas, parceiros, parceiras, família, se possível, e se não for possível, tá tudo bem. Porque acho que nunca é demais afirmar que o meu objetivo com o BBcast não é impor uma verdade nem ensinar um modo de vida para as pessoas. É realmente conversar sobre as coisas. Quase esqueci de falar que esse episódio faz parte de uma série em que eu desenho uma carta de tarô e falo sobre um tema pertinente. E aí talvez você esteja pensando que, se você conhece tarô, a carta que eu vou trazer para falar sobre a não monogamia é o 13 de copas, que mostra 3 pessoas ali se relacionando gostosinho. Mas não. A carta que eu decidi trazer para esse episódio é o adulto de fogo no meu baralho, e na maioria dos baralhos é o cavaleiro de paus. Eu decidi chamar o pajem de criança e o cavaleiro de adulto, porque primeiro eu quero me livrar das dinâmicas imperialistas no meu baralho de tarô, e segundo, eu quero trazer essa noção para quem vai usar o tarô depois, quando ele ficar pronto, de que a criança do elemento, a criança de fogo, ela representa o nosso contato inicial com aquela ideia, com aquele conceito, enquanto o adulto já está mais maduro, portanto ele detém mais responsabilidade sobre as escolhas que ele tem em relação ao contexto que está sendo analisado. Então o adulto de fogo, ele é uma carta que fala sobre agirmos de acordo com o nosso instinto, agirmos de formas apaixonadas, talvez pouco racionalizadas, porque afinal tem momentos na vida que sim, a gente só precisa, fazer sem questionar muito, e tranquilo, e tá tudo bem. O elemento fogo também é um elemento para a simbologia do tarô que fala sobre os nossos desejos, né? Sobre a nossa relação com o desejo, sobre os nossos impulsos de ação. E para quem vive relacionamentos monogâmicos, é interessante sim que você pense, caso essa ideia da não monogamia ressoe com você, que você pense no teu parceiro, na tua parceira, como uma pessoa autônoma, independente, cujas escolhas, relações de amizades, relações, enfim, não dependem do teu aval para acontecer. E o mesmo é válido para você. Você é uma pessoa independente, autônoma. Mas aí também não quero cagar regra no relacionamento de ninguém, não. Você tem que se relacionar do jeito que é confortável para você e ponto. Um grande ponto. Só que é isso, no imaginário coletivo a gente tem essa ideia sobre a não monogamia. E o adulto de fogo, ele me desperta uma satisfação muito grande, porque eu lembro de um relacionamento antigo que eu tive, antigo, porque eu tenho 83 anos, em que eu percebia que a pessoa queria se relacionar com outras pessoas. Eu percebia, era muito evidente isso pra mim. Mal sabia eu que a pessoa já estava se relacionando com outros, mas não vem ao caso. E aí eu sugeri, ei, que tal se a gente abrir o relacionamento, ou se a gente for, enfim, pesquisar formas de aderir
a não monogamia. E ele ficou, assim, muito chateado comigo, porque parecia que eu não amava ele o suficiente, sabe? Quando a realidade era que ele estava me traindo com muitas pessoas, incluindo 2 das minhas amigas mais próximas. Então, a gente percebe como a monogamia, em alguns casos, é uma grande fachada para que você não precise questionar a maneira como você se relaciona com as pessoas e possa, ao invés disso, cometer erros. Cometer erros, magoar pessoas, só que sem culpa até você ser descoberto. E nesse sentido, o Adulto de Fogo, ele mostra que tudo bem, você é um ser humano, existem desejos em você. Às vezes você vê uma pessoa linda e você quer ter contato com ela. Muitas vezes esse contato não necessariamente vai ser romântico ou sexual. Às vezes você só admira muito ela e quer estar perto e quer ter uma relação afetiva com essa pessoa que não necessariamente vai ser romântica, e se for, tá tudo bem, você é um ser humano, mais uma vez. É possível que você vá sentir essas coisas ao longo da tua vida, mesmo estando num relacionamento com uma pessoa que você ama muito. Só que sendo você um adulto de fogo, ou melhor, quando essa carta aparece pra você, ela tá falando, cara, você é um adulto já. Você pode agir em cima desses desejos e impulsos com responsabilidade. Então, das duas, uma, ou você se educa, faz terapia, ou você termina o relacionamento para não machucar as pessoas ao teu redor. Porque fidelidade, respeito, confiança, como pontuado pela Gianni Nunes, são palavras que muito rapidamente são preenchidas pelos valores monogâmicos. Uma vez que é tão normal para nós, o entendimento de que não existe fidelidade para além da exclusividade sexual. Pode existir fidelidade, confiança e respeito para além dessa exclusividade. Só que isso é tão novo para nós, é tão desestabilizante para nós, que é difícil assimilar, né? E tá tudo bem, é difícil mesmo. Eu, mais uma vez, não quero de maneira nenhuma passar a impressão de que eu tô ensinando os outros a viver. E aí, pra finalizar esse episódio, eu quero também trazer pra discussão esse entendimento de que a não monogamia, ela é muito mais sobre, mais uma vez, o tempo em que as relações acontecem e também sobre a não hierarquização. A não monogamia, até onde eu entendo, por favor, contribuam nos comentários se vocês souberem mais que eu, ou enfim. A não monogamia fala sobre a não hierarquização no sentido de que, para quem é não monogâmico, todas as nossas relações são importantes. Todas as relações que, claro, são íntimas, são prioritárias para nós, mas todas elas precisam ser cultivadas e manejadas com dedicação. Não é porque você tá num relacionamento romântico que você precisa deixar as tuas amizades em segundo plano, por exemplo. Afinal, a gente precisa dessa rede de apoio. A gente precisa muito parar de acreditar que a gente não precisa do coletivo. Por isso, eu acho que é sim muito válido olhar para as nossas relações dessa nova, nem tão nova, né? Mas dessa perspectiva decolonial. E entender que não precisa existir um jeito certo de se relacionar. Respeita o teu tempo, respeita as tuas convicções, respeita principalmente as tuas emoções, mas também se permita questionar, porque às vezes você vai encontrar novas formas de se relacionar que sejam maravilhosas para você. E talvez não, e tudo bem. É isso por hoje. Eu espero que esse episódio tenha ressoado com você. Espero que ele tenha sido confortável de ouvir, apesar de ser um tema tão delicado. E se você quiser fazer parte da melhor comunidade do universo, é só se tornar membro aqui do canal. A gente tem um server no Discord muito bacana, com muitas conversas e muito apoio mútuo. E, enfim, uma comunidade bem não monogâmica, inclusive.